O único fundo imobiliário que realmente gera valor ao acionista. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Eu sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer para vocês uma. A gente vai apresentar para aqui para os membros do canal, todo mundo que nos acompanha, a empresa JHSF, que tem várias características ali que eu acredito que todos vão gostar bastante, e uma delas é que ela realmente gera valor e paga dividendo ali todos os meses. Inclusive, para quem realmente estuda a empresa, conseguiu comprar ela ali pagando 10% de dividendo ao ano, só no mensal, isso fora toda a outra geração que pode vir. Não é isso, Gabriel? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho da empresa, desmistificar esse negócio. Porque é construção civil, eu jogo fora. Que a JHSF é sim uma incorporadora, é construção civil, mas ela entra no bolo do setor de construção civil, mas ela não é exatamente uma Cirela que compra terreno, constrói e vende prédio. Não é isso, tá? Então a gente vai tratar aqui e desmistificar esse nojinho do povo aí que fica falando, que não paga de dentro, que a empresa é ruim, que não sei o quê. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Vamos começar aqui. Vou até chamar o Gabriel para comentar sobre uma notícia recente que a JHSF acabou comprando o controle da BYS Internacional. Você quer falar um pouco, Gabriel? Claro, aqui a JHSF está entrando no aluguel e administração de grandes embarcações, né? Então aqui é iate, e está reforçando bastante o luxo, né? A JHSF é voltada classe A, e não tem nada aqui de classe C e D, vender com escala, nada disso. Aqui é um serviço Prime para o cara ali que é multimilionário, e aqui ela está ainda fazendo essa expansão nesse setor que é bem interessante. É isso aí. Vamos passar agora para a gente olhar o último resultado, o segundo trimestre desse ano. Logo, logo sai o próximo, então a gente vai fazer um vídeo ali mostrando o que aconteceu, o que mudou. E aí eu já queria convidar vocês para duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal e deixa o like aqui e coloca o sininho também para você receber notificação nos próximos vídeos que a gente fizer. E não se esqueçam, na terça-feira, toda terça-feira, 6 horas, live antibesta a gente faz aqui. Então, esteja lá presente para você poder mandar a sua dúvida e a gente conversar. Bom, a gente vai começar a passar aqui pela apresentação da JHSF. Eles falam que são o maior ecossistema de alta renda da América Latina. Depois eles vão começar aqui já a mostrar uma coisa muito interessante que tem na JHSF, segunda página, a renda recorrente. E antes da gente falar aqui dos números, eu queria pedir para você, Gabriel, explicar o que a JHSF tem feito e qual que é o seu objetivo, o que é essa renda recorrente que está entrando aqui? Exatamente. Isso aqui é o que começou a chamar atenção, né, uns anos atrás na companhia, que ela decidiu dividir, né, os dois negócios. Então, eu tinha um negócio ali de incorporação, então Fazenda Boa Vista, vender terreno alto luxo, veio até a pandemia e vendeu muito, porque o cara queria sair da cidade e comprar uma chácara, comprar um terreno. Então, eles vendiam muito bem. Agora, esse setor, essa área da companhia está muito ruim, não está vendendo. Então, eles têm feito, mudando um pouco, né, esse modelo de negócio. E hoje, eles têm focado muito nessa renda recorrente. Então, acredito, vendeu Boa Vista, vendeu as outras participações, eles não vão querer ficar vendendo corporação, eles vão focar mais na renda recorrente. Renda recorrente aqui, a gente vai tratar no vídeo, mas é o aeroporto, Fasano, hotéis, iates, clubes e etc. Basicamente, eles Shopping, né? alocam esse capital, compram esses imóveis, né, como se fosse um fundo imobiliário, ou fazem esses imóveis, incorporam esses imóveis, né, e aí vão recebendo aluguel. Agora, por exemplo, ele recebe aluguel de quem para a aeronave no No Catarina hangar, ali, né? exatamente. Acho que é Catarina mesmo, eu não estou falando Exato, o nome, no né? aeroporto. Mas, Então, exatamente. vai lá. A gente tem Não, aqui uma renda recorrente que cresce mesmo, tá? É 25% ao ano. É bizarro isso. A gente tem ali uma receita bruta que cresceu do segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25%, então 337 milhões. Então, se a só gente dá dando uma um projeção. parâmetro, exato, fala aí do valor da empresa, vai lá, Gabriel. Desculpa. Só para a gente falar aqui, dá 1,2 bilhão de receita recorrente, a empresa olha uns 4 bi, né? Então a gente tem olhado muito bons olhos, por mais que subiu
Aqui, para a gente não interessa o quanto subiu, o quanto caiu, a gente faz conta e chega no preço que a gente acha que vale e a gente compra, né? Então, a gente tem aqui um EBITDA ajustado de 151 milhões, um lucro líquido de 200 milhões, 198, e é daqui, né, que sai esse dividendo recorrente. Justamente por isso que ela consegue anunciar aqueles que a gente vai mostrar lá no mais final do vídeo, que é 0,03 centavos por ação todo mês ali, que cai bonitinho. São poucas empresas que fazem isso, a Vulcabras também faz. Mas vai lá, passa aí, Antônio. Exato, vamos lá para o próximo. Aqui eles vão falar um pouco sobre a composição dessa renda recorrente, ou seja, de onde que vem essa renda, né? A gente vê aqui que 35% dessa renda está vindo de shoppings, 20% do JKSF Residence e Clubs, aqui 29% do aeroporto e 16% de hospitalidade e gastronomia, né? Que são hotéis e restaurantes. Quer mais alguma coisa a complementar aqui? Aqui... e tem uma coisa importante, né? São indicadores crescendo 2 dígitos, né? Exato. E aqui, o shopping ali, o mais assim, é o Outlet Catarina, né? Até fez ampliação agora e o que vende aquilo ali é um negócio surreal. Mas vamos, pode passar, Antônio. Aqui a gente tem o consolidado, né? Que é com a incorporação, que é ali principalmente Boa Vista. A gente tem ali uma receita bruta de 545 milhões no TRI, um lucro líquido de 246, então se o recorrente deu 198, deu 50 milhões aqui o resultado da incorporação, né? E o EBITDA ajustado 247. Pode passar, Antônio. Manda bala. Vamos lá. A gente tem, é claro, pessoal, aqui eu fiz uma conta só fazendo um disclaimer, fiz uma conta aqui do lucro líquido, mas a gente tem que olhar se não teve não recorrente e tudo mais, tá? Fiz uma conta de padeiro aqui. É o que a gente traz aqui no YouTube, é apresentar as empresas para as pessoas, e aí depois trazem dúvidas, a gente aprofunda aqui no YouTube. Lembrando que é sempre de forma mais superficial, né? A gente tem todos os parâmetros aqui dentro, valuation, etc. Mas não dá para a gente fazer num vídeo de 10 minutos, trazer toda essa complexidade, e aí isso daí fica para o nosso serviço aqui dentro, que a gente passa para os nossos clientes, né? Aí já é uma coisa muito mais profunda ali com as reuniões direto com os clientes. Inclusive, eu queria convidar aí, se alguém tiver interesse, chama a gente aqui, primeiro link na descrição, WhatsApp, beleza? Exatamente. Vai lá, Gabriel. Aí aqui a gente tem os shoppings, né? Altíssima renda, então eles conseguem colocar marcas como Chanel, Tiffany e outras, né? Gucci e esses outros shoppings, essas outras marcas. Até tem fila, né, para entrar no shopping deles. A gente tem aqui, ó, uma renda, alta renda crescendo 27%, né, as vendas ali nos shoppings. Então é surreal o que a gente tem. O aluguel do shopping, como é que funciona? Quando o cara vende mais, o aluguel também aumenta mais, né? Então a gente teve aqui, ó, a abertura da flagship ali, de 1.200 metros quadrados, da Chanel, Dior, Prada e Tiffany & Co., né, já presentes no SCJ, irão dobrar de tamanho, Rolex, transformar a loja atual em sua flagship da América Latina, então eles são muito bem conceituados, né? Pode passar, tá? Exato, e tem projetos para entrar, né? É sempre bom lembrar que ali, até no final, eles colocam quem passa ali na Faria Lima, do lado ali tem o prédio do BTG, depois tem aquele prédio novo que tem aquelas árvores, tá construindo um ali que vai ser um shopping ali da JHSF, inclusive muito bonito, que a gente vai ver, só que aí quando tá pronto já vai estar no balanço, né? Já vai estar no preço, né? Exato. Vai lá, Gabriel, um pouquinho aqui sobre os shoppings. Vamos lá. Então aqui a gente tem vendas de lojistas crescendo 17%, a taxa de ocupação 99%. Aqui é o diferencial de todas as empresas de shopping da Bolsa, né? Então a gente pega a Multiply, o Atemi, a JHSF e a Alus, que é a Aliança Sonai, olha a taxa de ocupação. E aí é uma coisa até que eu vou trazer de novo para vocês, né? Que é o seguinte, quando vocês verem fundo imobiliário de shopping, comprando shopping dessas empresas, pensa um pouco. Vocês acham que o gestor do fundo entende mais do que as empresas que construíram o shopping? Pelo amor de Deus, a empresa está entubando o gestor de fundo, pagando caro, porque o gestor do fundo pega um monte de pessoa física, pega o dinheiro de todo mundo, aloca no shopping, ele não tá nem aí. Vai entrar lá o recurso e vai fazendo, vai pagando seu dividendo ali, você fica feliz. Mas pelo amor de Deus, Tá dando... não dá para falar. Tá pegando um elefante que branco e tá dando saída, né?
Tá vendendo. Justamente é da saída. Não dá para falar que o gestor do fundo entende mais do que a Iguatemi, entende mais que a JHSF de shopping, pelo amor de Deus, né? Então aqui a gente tem crescimento real de 7%, né, no aluguel, então inflação mais 7. A gente tem aqui uma receita bruta de 100 milhões, um EBITDA ajustado de 53, né? Aqui shopping, é claro, pessoal, aqui não é um resultado, nenhuma empresa de shopping tem uma receita assim, porrada, que vocês vão ver bilhão, não é isso, mas a gente tem ali, é como se fosse, o shopping é muito perto de um utility, né? Aí aqui a gente tem a parte da hospitalidade e gastronomia, né? Que é justamente os hotéis e o mais famoso ali, o restaurante que todo mundo vai saber da JHSF é o Fazano. Então a gente já tem ali, ó, com a gente já tem a expansão dos novos hotéis, né? Então Miami, Londres, Sardenha, que é em Portugal, a nova aquisição, Cascais e Punta del Este. Então a empresa tem feito novos hotéis, é claro, ela não vai pegar e sair fazendo hotel à la Ibis. Então, uma cidade cabe 2 Ibis, eu vou lá e faço. Não é assim. Gente, hotel de alta renda, até a gente foi no W, né? Dá até para usar aqui de referência. A taxa de Comparação. ocupação de hotel de altíssima renda não é alta. Então, se você pegar ali, vai ser 60, 70% a ocupação. Não é uma ocupação tão alta, igual aqueles hotéis high frequency, né? Então, aqui, o foco deles é atender gente grande, né? Então, gente de TikTok que vem de fora e outras empresas grandes, né? Então a gente tem visto bastante isso. A gente tem aqui o Boa Vista Surf Lounge, que é aquele do ali na Marginal Pinheiros, né? Até esse aqui é um terreno da EMAI, que tá naquela briga com a Sabesp e o Tanuri e tudo mais. Mas pode passar, Antônio. Vai. Beleza, vamos mudar aqui. Um Aí pouquinho dos aqui a gente números. tem um pouquinho dos números da companhia. Eu vou até passar rápido, né? A gente tem aqui uma receita bruta de 127 milhões, o EBITDA ajustado de 23. E a gente vê aqui, ó, olha a diária média, pessoal. A diária média aumentou 16%, R$ 4.138, tá? A diária média dos hotéis. E aqui a gente tem o couvert, tá? O 348. E o couvert médio de gastronomia, o que que isso quer dizer? O cara senta lá, por cabeça, sai R$ 340 o médio. Então, aqui tem o cara que gasta 5 mil na conta e tem o cara que gasta 500, tá? A média dá R$ 348 por cabeça, né? É muito alto esse ticket. É justamente os restaurantes alta renda, né? Altíssimo nível. Beleza, Pode vamos ir, passar Antônio? aqui. Lá. Aí. Vai lá, Aí aqui tem aqui um a gente aeroporto. tem. Pode ir lá, Gabriel. Fala aí, fala aí, fala aí. Vou lá. Aqui a gente tem o aeroporto, né? Esse aqui só traz alegrias, né? Ele tem feito expansão em cima de expansão. Então a gente tem aqui um recorde de resultado operacional e financeiro de inauguração com EBITDA ajustado em 45 milhões, né? Então a gente tem aqui o primeiro em movimentos internacionais e segundo em nacionais. Eles têm aumentado o número de hangares ali para atender mais clientes. Aqui é o cara que é muito rico, então ele tem aquele jatinho particular, ele tem ali aonde guardar. Eles vão agora no terceiro tri de 25 e o quarto tri vai abrir mais 4 novos hangares. Eles ganham bastante no abastecimento de combustível. A gente vai mostrar agora ali na receita no próximo slide. É, E aí aumenta também a nós receita temos aqui. recorrente, né? Exatamente. Aqui é 100% de recorrência, né? A gente tem aqui, ó, o E movimento aí, cresceu 64%, os litros abastecidos 54% e a receita bruta mais 50% ano ali, tri contra tri, e o EBITDA ajustado, consequentemente, mais 59% tri contra tri, né? Vai lá, não, e Antônio. vale ressaltar que o aeroporto fica do outro lado da pista do Catarina Outlet e pouco antes da Fazenda Boa Vista, né? Então você pega, às vezes, o cliente da JHSF que já está ali na Fazenda Boa Vista, ele coloca o avião ali no aeroporto Catarina. Então faz total sentido. E aí, pessoal, que a gente tem que trazer para vocês, que ele consegue crescer e aumentar essa base de receita recorrente para depois pagar o dividendo, né? O dividendo não cai do ar, não cai do céu. Mas vamos lá, Gabriel, fala só um pouquinho aqui sobre os Residence Clubs. Se quiser falar aí, por favor. Claro, aqui a gente tem alguns residenciais dos clubes, né? A gente tem ali uma taxa de ocupação de 90%, então lançou agora o Surf Club em São Paulo.
A gente tem algumas casas ali que a JHSF aluga, não é o forte da empresa, mas é super legal e a gente tem 123 mil metros quadrados, né? Pode ir passando, então, de novo. Exato. Que senão a gente vai se Aqui vai estender falar um muito pouquinho aqui. só. Isso. Aí Exato. aqui, Aqui só um pouco. Pode ir. vai lá. Aqui a gente tem algumas fotos, né, do que a gente tem, a receita bruta ali 40 milhões, o EBITDA ajustado de 30. Esses clubes são super interessantes porque o cara paga a taxa, né, de filiação, que é altíssima, e depois ele fica pagando mensalidade. Então é tudo renda, pessoal. Tudo aqui entra renda, 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 renda recorrente, por isso que ela consegue distribuir os 240 milhões no ano, que não tem nada a ver com incorporação, aqui só do recorrente ela já distribui. Mas olha lá. É isso aí. Aí aqui tem também uma parte da JHSF que cuida dos imóveis ali sob gestão, tem 12 fundos também, da JHSF Capital, a gente não vai entrar nesse vídeo. Aqui também tem incorporação que teve vendas brutas de 294 milhões, tá? No TRI, então você vê que realmente está muito amassado, né? Não é que vai ficar assim para sempre, mas acaba que teve uma demanda muito forte ali na pandemia e acabou puxando os números muito para cima e agora está muito amassado. A gente vai trazer para vocês a questão do dividendo da renda recorrente da empresa. E é o seguinte, pessoal, à medida que as coisas vão melhorando e começa a entrar receita aqui na incorporação, isso aqui vai dar uma porrada. E além do dividendo recorrente, a gente ainda pode ter um dividendo ali extraordinário, fazendo com que o yield fique super alto. E aí, para quem estuda a companhia e entende o que está acontecendo, pode ser um bom investimento. Né? Exatamente. E aí até uma tese que eu mesmo pensei, mas depois eu fiz o advogado diabo para mim mesmo, né? Que é o seguinte, pô, por que que a JHSF não diminui um pouquinho desse preço para conseguir deslanchar? Só que qual que é o problema, gente? O cara que tá lá no Boa Vista, que é multimilionário, se eu diminuo o preço do terreno e vem um cara que não é do nível dele, ele muda, ele não gosta, tá? Então, o cara ali de altíssima renda, ele quer estar perto de alguém de outro altíssima renda. Então, por isso que a JHSF, ela não pode diminuir preço, porque senão ela quebra o negócio, o negócio dela, né? Ali o ultra high. Mas pode passar, Exato. Antônio. Vamos passar. Aqui acho que esses números de Aqui a incorporação, acho que. gente. Vai lá. Se você só passar. Aqui a gente tem um crescimento de 20% ali, chegando a 172 milhões de receita bruta, um EBITDA ajustado de 107. Tem crescido, mas não é a taxa, não é o que a gente viu ali no auge da pandemia, que você lançava e vendia, né? Exato. Vamos passar aqui. Aqui tem um pouco sobre a composição da dívida da companhia. Então, algumas coisas que são interessantes de falar é que ela tem uma alavancagem ali de 1,78 vezes. Só que olhando ali o patrimônio da empresa, patrimônio líquido, a 0,37, né? Eles falam também aqui de composição da dívida em mercado de capitais está 94% e com bancos só 6%. Mas acho que hoje não é o foco do vídeo a gente pensar nisso. O que a gente queria trazer mais interessante sobre a dívida é que a empresa tinha aqui esse ano de 2025 um pagamento de 1,5 bi para fazer, e aí eles lançaram ali uma LCI que acabaram fazendo aquilo que a gente já comentou em outro vídeo, que é o Liability Management, que o que, que ele fez? Ele pegou uma dívida para pagar essa nova e alongar. Então, o que, que eles fizeram? Aqui em cima, no gráfico de cima, tem a dívida como era antes, e agora a dívida como está hoje. Então, está super saudável, inclusive aumentando o caixa da empresa, e está super saudável ali o pagamento para 25, 26, 27, 28, está super tranquilo. Quer comentar alguma coisa, Gabriel? Se a gente pegar esses 240 milhões de dividendo que eles pagam, os juros que dá esses 2 bilhões e 300, né? Então, põe no CDI, ele tá te dando dinheiro, o rendimento do caixa, né? Se a gente for pensar, Exato, muito básico, né? Mas pode passar, tá? exato. Aí aqui, Aqui acho aí aqui a gente tem o consolidado, né? Que a gente já mostrou. Então, a empresa tem ali 540 milhões de receita, que tá 2 bi, se a gente projetar no ano, um EBITDA ajustado de 247, um lucro líquido ali de 245 milhões,
venda de corporação quase 300, estrutura de capital ali, que foi a emissão do CRI, 625 milhões. Mas aqui a É isso gente aí. já tratou bastante, pode. Aí a É isso gente aí, pessoal. queria trazer os dividendos, né, Antônio? Que Exato. aqui A é o gente que todo vamos. mundo quer. Pode. Não, não. Aqui eu só ia comentar sobre o dividendo, valores e tudo mais, mas pode falar o que você ia falar antes, por favor. Beleza. O que a gente queria trazer é o seguinte: muita gente compra fundo imobiliário por causa da recorrência do dividendo, mas ninguém olha o retorno para o acionista, né? Ah, é porque o dividendo cai na minha conta e é lindo, maravilhoso. Não é assim. A gente precisa ver o quanto que é o payout da empresa, o quanto a empresa está pagando, se é saudável, se não é. Aqui a gente tem, ó, a JHSF pagando também mensal. Por que não? Ah, é porque não é, porque tem volatilidade na cota? Pô, mas a gente está na bolsa. A ação precisa ter volatilidade. Por quê? Se a minha ação não tem volatilidade, como é que eu pago barato e faço um bom negócio? Não adianta. O fundo imobiliário Exato. fica de lado, 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 e a tendência é sempre cair, né? Porque ele distribui o que ele tem. Então, o que acontece? Aqui a JHSF estava R$ 3, hoje está 6. Então a gente teve ali um incremento de 100% na ação e fora o rendimento ali dos dividendos, que antes era 10, 12% e agora está na casa de 6, 7. Tá? A gente acha ainda aqui não é uma recomendação de compra e venda, a gente ainda acha que a empresa tem bastante potencial, deve valer ali uns 10, R$ 11. Claro que a compra ficou um pouco mais amena, né? Não é aquele negócio que, puta, é super barato, mas é legal, é um papel muito bom. Mas a gente precisa sim de vol em qualquer ação. Esse negócio, é que eu vou comprar uma ação porque não tem volatilidade, você não consegue fazer bom negócio nunca. Então aqui a gente tem um Uhum. dividendo recorrente de 0,03, né? São 3 centavos por ação. É pouco, Se a mas só que o valor gente. da ação, diferente de um banco, rapidinho, então, por exemplo, você pega o Bradesco, distribui 2 centavos, a ação do Bradesco custa 20 pau, aqui a ação custa R$ 6, né? Então você tem uma rendinha ali recorrente que faz sentido sim, então dá 0,5% ao mês, mais ou menos, né? E vai dar os seis por É cento o que no a ano, gente no sempre preço de fala. hoje, né? A gente tem que estudar os ativos e entender ali o retorno total acionista, como você bem trouxe, Gabriel, porque às vezes faz muito mais sentido você ter uma JHSF na sua carteira que tem a estrutura praticamente ali de um REIT, né, um REIT americano que pode se alavancar, que constrói, vende, etc. E você vai ter um dividendo ali recorrente e além disso você ainda tem o plus de poder ter uma valorização como de uma ação, né? Agora, se você pegar esse 0,3 ali, 3 centavos, 3,1 alguma coisinha centavos, somar todos e dividir pela cotação de hoje, depois que já subiu quase 100%, tá dando 6,5% ali de dividendo. O que não pelo filtro de muita gente ainda entraria, né? Mas a gente tem que estudar muito além disso, porque não é esse o filtro que a gente tem que usar na hora que vai comprar uma companhia. Mas o que a gente queria trazer para vocês é o seguinte: às vezes é uma boa opção para você ter na sua carteira, é uma renda recorrente, e a empresa já se comprometeu a fazer isso, então ela fez no exercício de 23 inteiro, pagou 24, 24 também está pagando agora em 25. Acredito que deva manter isso para os próximos anos, porque a parte de renda recorrente da empresa está indo muito bem e está crescendo bastante. Não? Então a tendência desses dividendos é aumentar cada vez mais, né? Exatamente. Então, aqui, e sem contar que o dividendo já diminuiu, né? Mas aqui tem, claro, que tem o risco de que a qualquer momento a empresa pode pegar e falar assim: ó, vou precisar desse dinheiro para fazer um investimento. Pronto, acabou, não tem problema. Se ela conseguir taxas altas, no futuro esse dividendo de 3 centavos vai para 5, vai para 10 centavos, né? Então Exato. é aí que a gente tem que olhar no longo prazo. E a qualquer momento ela pode fazer assim como uma HBR, vender algum ativo, né? E entrar bilhão na JHSF, e aí todo mundo vai achar, nossa, mudou a Aí companhia? vai Não mudou distribuir nada. um Tem os dividendo ativos aqui dentro. extraordinário de 30%, 40%. Exato, Aí exatamente. Aí vai, todo mundo vai aí lá e todo mundo compra, quer, né? né? Aí todo mundo quer. Então a gente tem que Exatamente. estudar para Mas é isso entrar aí. antes de todo mundo, pessoal. Então, se você gostou dessa empresa, achou que faz sentido, quiser entender um pouco mais, chama a gente aqui no WhatsApp e se inscreva no canal e deixa o like, pessoal.